A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, antes, na semana passada, eu vim aqui e contei, né? Comecei a contar a primeira parte do meu testemunho ali, um testemunho resumido de como que Deus tem trabalhado, né? Que é um trabalhar sempre contínuo, mas hoje, graças a Deus, eu tô bem melhor do que eu era antes. Essa parte da alimentação, né? Essa parte da comida. Por que eu digo isso, gente? Porque assim, a palavra diz, creia e não duvide. E se você receber uma cura de Deus, como tem até aquele hino que eu gosto muito do Ministério Zoe, que fala a respeito da fé, e ali a menina fala, né, a moça, eu canto a minha cura ainda que eu sinta dor. Então, minha gente, é uma comparação, né? Quando a pessoa ela tá doente, ela vai até o médico ele tem um processo para tratamento. Então, um exemplo que eu posso dar, a pessoa tem uma determinada doença, vai no médico, o médico faz o exame, aí ele vai passar o remédio, e o remédio tem tanto tempo de tratamento e tal, e aí a pessoa ela vai fazendo aquilo tantos dias, o médico fala, não para de tomar esse remédio, porque isso pode fortalecer, se você parar de tomar esse antibiótico, pode fortalecer e vai fortalecer a bactéria. Então, não pode parar com o tratamento. E aí depois encaminha para um fisioterapeuta, que o fisioterapeuta é o profissional da reabilitação, então o fisioterapeuta ele vai sempre buscar reabilitar algum músculo, algum órgão que por algum motivo teve a sua função limitada. Então, aí depois do diagnóstico do fisioterapeuta e tal, e aí vai pá e tá, até acabar o processo. Então, em comparação na maneira que o Senhor nos trata, muitas vezes ele dá uma cura imediata, você tá com dor na cabeça, a hora a cura vem. E tem momentos que são algo mais prolongado, que o Senhor fala, você não para com o tratamento, senão você vai fortalecer o pecado, que é a bactéria. Então não para, continua com o tratamento que eu te dei. Às vezes Deus vai trabalhar uma cura com você durante anos, durante meses. Então persevere. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, uma ministração de cura, o Senhor está curando você de uma dor na cabeça, mas se essa dor voltar, declara, expulsa em nome de Jesus, porque às vezes você pode ser testado, entendeu? Naquilo ali. E você vai ter que perseverar. Não, eu creio que Deus me deu a cura. Isso que eu tô sentindo é uma prova, isso que eu tô sentindo é uma coisa que pode ser qualquer coisa, mas não é o significado do que minha fé foi em vão, porque a fé do justo não é em vão, a minha fé não é vã, e eu vou continuar crendo mesmo se isso daqui voltou, mesmo se isso daqui tá me pegando de novo e tal e tal. Eu creio que eu fui curada e eu não tenho mais problema com isso. Você tem que se decidir. Então, é um processo contínuo. Nessa parte de alimentação, se Deus permitir, lá pro final do vídeo eu vou falar, né, como que eu tô vivendo hoje, mas é um processo contínuo, entendeu? Porque se eu não tiver domínio próprio e chutar o pau da barraca e sair comendo um monte de besteira, aí o que eu tô fazendo com todo o processo de cura que o Senhor preparou na minha vida? Então não é uma coisa assim que Deus tirou o meu livre-arbítrio e aí eu posso sair enlouquecida por aí fazendo o que eu quiser porque eu fui curada, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu tenho que continuar exercendo o meu domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Isso está intrinsecamente vinculado à minha cura. Eu creio que o Senhor me curou, mas eu vou precisar fazer minha parte, porque isso está relacionado a isso. Então, aos meus sentimentos, às minhas emoções. Então, eu tenho a cura dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu tenho. E eu prossigo crendo nessa cura, eu prossigo caminhando, perseverando nos dons do Espírito, perseverando no domínio próprio, perseverando no que está escrito na palavra do Senhor em Timóteo. O Senhor me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu sou um ser integral. Eu sei que eu preciso confiar no Senhor. Por quê? O que é a ausência da confiança em Deus? É a preocupação.
Então, você ficar se preocupando, é pecado, porque o Senhor fala, não fique inquieto por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique preocupado, não esteja, não permaneça. Então a preocupação vem, mas você não vai permanecer nisso. A ansiedade, né, dando uma pincelada na ansiedade. A ansiedade tem toda uma questão da pessoa ser mais emocional, tem gente que é mais emocional, tem toda uma questão de hormônios, às vezes um desequilíbrio que a mulher mesmo no período de TPM, ela tem picos de variações emocionais, né? Então, nesses momentos você vai fazer o quê? Você vai lembrar da sua cura. Deus me curou, e você vai declarar. E você vai lembrar dos remédios espirituais, porque a palavra do Senhor é como se fosse um remédio do céu. Então eu tô sentindo essa emoção bagunçada, mas eu vou fazer o quê? Eu vou crer contra a esperança. Eu vou acreditar que eu fui curada. Eu vou me manter confiante em Deus, porque a ausência da confiança em Deus, que é um mandamento, você vai ver várias vezes o Senhor falando pra gente, mandando a gente confiar nele. O que é um mandamento? É uma ordenança. O que é um pecado? É a transgressão da ordenança, é a transgressão do mandamento. A palavra diz, o pecado é a transgressão da lei. Então, tudo que a gente faz, além dos 10 mandamentos, tudo que a gente faz que é contra o que o Senhor mandou a gente fazer, é um pecado. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, veio a preocupação, veio a tristeza, Não, eu não vou me mergulhar nisso. Ai, mas é normal, todo mundo tá fazendo. Gente, todo mundo tá fazendo, um monte de gente tá fazendo coisa errada. A palavra diz, não vá com a multidão perverter a mentira em verdade. Então, hoje em dia, alguém ouve uma pregação assim e fala, ai, mas é o quê? Tem gente que fala que é o quê mesmo a palavra? É radical. Mas a palavra de Deus não é radical? Ou é tudo ou é nada. Entendeu? Então, assim, mas eu tô sentindo uma emoção. Eu tô ficando desequilibrado. Então, em nome de Jesus, você vai lembrar que você tem o Espírito Santo de Deus em você e vai falar, eu tenho domínio próprio. Mas eu não tô sentindo. Eu não tô sentindo. Eu ainda tô sentindo a tristeza, mas aí você vai crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Aí o que você vai fazer? Você vai crer, porque você acredita na palavra. E você vai dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Entendeu? O que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia tá falando que eu tenho isso, então eu acredito que eu tenho. Eu tenho todas as bênçãos nas regiões celestiais por intermédio de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele venceu a morte, eu vou vencer em nome de Jesus naquele grande dia, eu serei ressuscitado, e até gente aqui pode morrer aqui, pode ser ressuscitado. Lázaro foi ressuscitado. Mas tem tal doença. Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Então, por intermédio de Cristo, eu tudo posso. E aí você vai falando, você vai declarando, você vai verbalizando a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva. A partir do momento que você está se baseando na palavra, você está declarando a palavra, e você está, eu concordo com a palavra, eu acredito na palavra, isso foi libertador. Quando eu entendi isso mudou a minha vida. Eu tô declarando, eu tô orando a palavra, eu tô orando os salmos, eu tô orando. E essa ansiedade não vai poder te resistir. Então, às vezes, o Senhor, ele vai permitir que isso aí fique durante tal tempo, ele tá trabalhando em você. Mas essa cura já chegou em você por intermédio da palavra. Você vai declarar, Senhor, mas a tua palavra diz, para mim não ficar ansiosa por coisa alguma, eu não aceito essa ansiedade. Você vai declarar a palavra, você vai crer. E aí, em relação a essa parte minha da alimentação, eu lembro que quando eu comecei a querer, né, mudar tudo isso e tal, foi difícil no começo. Eu lembro que eu tinha uma amiga no lugar que eu estava trabalhando, antes da fisioterapia, e antes de terminar, né, a faculdade de fisioterapia, e ela também queria ser mais saudável e tal. Então, às vezes, a gente comprava um chá muito ruim, às vezes a gente comia alguma coisa muito ruim, e a gente tava ali tentando, e eu ali no meu íntimo, na minha casa, tentando. Colocava nesses vídeos de YouTube, né, daquelas nutricionistas ensinando a fazer algo, e eu não conseguia fazer direito, e ficava um negócio ruim. E a comida, ela para dar prazer. Mas tudo que sai do equilíbrio não é bom.
Você precisa ter equilíbrio. Jesus comia. E eu acredito que Jesus tinha prazer naquilo que ele comia, porque Jesus era equilibrado e ele ensinava isso a nós. Então, comer não é pecado. Ter uma emoção, uma reação, dependendo do que é, não é pecado. Entendeu? Você se entristecer com alguma coisa não é pecado. Mas o que eu vou fazer com tudo isso, a forma que eu lido com tudo isso, pode se transformar uma bênção ou uma maldição. Pode glorificar Deus ou pode se tornar um pecado na minha vida. E aí, nesse processo eu tentando organizar, eu cheguei a emagrecer mais, fui para 69 quilos, né? Mas assim, eu já tinha cortado muita coisa que eu gostava de comer. Cortado completamente. E eu ficava me cobrando. Às vezes a minha mãe minha mãe faz uns bolos muito gostosos, né? E quando eu morava ali com ela, eu tinha acesso, né, a esses bolos. E eu ficava babando com vontade de comer, mas não vou comer porque vai fazer mal. E aí eu não comia. Então a comida, o prato de comida em si, eu continuei comendo uma porção grande, que era o que eu já comia. Mas outras coisas que eu tinha prazer em comer, eu já não comia mais. E aquilo me entristecia. Mas também era necessário, porque aquilo tinha se tornado um Deus para mim. Eu precisava mostrar que aquilo não era mais um Deus, que eu conseguia viver sem aquilo. E aí, eu também lembro que nesse processo e tal, eu fui, como eu falei pra você, era necessário passar por isso, eu precisava ficar sem comer essas coisas. E nesse momento até parece assim, nossa, Deus nunca vai permitir ou deixar, eu nunca mais vou conseguir, né, comer isso daqui. Que triste, né, mas tudo bem, pra glória de Deus. E Deus é tão bom que depois você vai ver aí no final do testemunho também. E aí eu tava nesse tempo, passando ali na minha casa e eu ouvi, né? A minha mãe, ela escuta bastante rádio. Tinha uma nutricionista ali falando e me tocou o que ela tava falando, né? A respeito de comida e tal, que é um equilíbrio e tal. E eu fui orar a Deus. Falei, Deus, se for da tua vontade que eu passe nessa nutricionista, eu vou procurar ela e vou marcar, vou agendar uma consulta. E Deus permitiu. Então eu fui até essa nutricionista, né? E aí ela perguntou, você faz atividade física? Eu faço regularmente, assim. O meu peso até 69 quilos estava normal. E ela falou, tá normal. É claro que se eu emagrecesse mais, né, eu já não ia estar normal. Se eu começasse a engordar muito de novo, também não ia estar normal. Mas 69 quilos estava bom. E aí essa nutricionista foi me explicando a respeito do equilíbrio, que não é que eu não podia mais comer bolo, é que eu tinha que comer menos, né? Ter um equilíbrio, come um pedaço e meio. Ela falou ali para comer um pedaço e tal. Não precisa você comer a forma inteira. Aí ela até comentou, né? Esse negócio de, tem que ser tudo natural. Pro paulistano, é difícil esse negócio de tudo natural. Então vamos trabalhar com o que nós temos. Então ela foi me dando orientações. E aí, né, eu lembro que nessa época eu comecei a conseguir fazer, assim, alimentos gostosos para me comer. Mas tem um ponto. Eu não entendo, realmente não é a minha área, né? Se alguém aí da nutrição puder me ajudar a entender, ficarei muito grata. Mas esta nutricionista em específico, ela reduziu bastante a minha comida. Então eu comia bem assim, arroz, feijão, tinha sempre ali uma carne, uma batata, um legume. Normalmente tinha salada, a gente sempre teve essa cultura de comer salada. E ela reduziu muito o meu prato de comida. Muito. E assim, como eu sou alta, eu sou bem alta, essa redução no meu prato de comida, eu comecei a perder muito peso. Então, nessa época, eu estava vivendo outros processos de cura emocional, que eu já compartilhei aqui no canal. Eu estava passando por pressões grandes na faculdade, na vida espiritual, né? Tinha algumas outras questões, aquele momento de provação, né? Que tem aquelas pessoas que ficam em cima de você. No trabalho que eu tinha na época, nesse período, eu tava, assim, sobrecarregada com pressões. Então, era período de prova na faculdade, então tinha muita essa parte emocional e eu sei que isso daí afeta também a
para você perder peso. Mas por que eu tô falando isso? Porque antes de passar com a nutricionista, eu já tava passando por tudo isso que eu falei pra vocês aqui agora. E eu tava me mantendo já há algum tempo, alguns meses, nesse peso de 69 quilos. Então, eu já tava me mantendo nesse peso normal, que até eu tava gostando do meu corpo do jeito que tava, entendeu? Eu não tava nem muito gorda e nem muito magra, tava ali na média, né? E eu tava já passando por todos esses processos, mas o peso estava sendo mantido. Aí eu percebi isso depois, que quando ela reduziu tanto a minha comida, meu prato de comida, até minha mãe falou assim, você tá comendo muito pouco. E eu percebi, não, vou seguir o que ela tá falando. E eu emagreci assim, ó, muito rápido, emagreci muito rápido. E aí eu fiquei, poxa, meu Deus, me ajuda. Porque eu não ia parar com o que eu tava vivendo, e eu sei que Deus permitiu isso na minha vida. E também tem outros motivos, e são tantos detalhes e queridos detalhes que, se o Senhor permitir, eu vou ir ao longo do tempo compartilhando com vocês. Mas eu vivi isso. E nesse processo, gente, eu cheguei a pesar 42 quilos. 42 quilos para uma pessoa de 1,75 m de altura é magreza. É magreza. Eu fiquei muito magra, muito magra. Eu não tinha percebido tanto que eu estava magra ainda, mas algumas pessoas começaram a comentar. E eu lembro que eu estava passando por outros processos difíceis, e aí uma pessoa, ela me abordou, né, na igreja, e eu estava ali me esforçando para me manter de pé, porque era uma fase bem difícil da minha vida. E essa pessoa, ela falou, se eu falar uma coisa para você, você não vai se importar? Eu falei, não, pode falar. E aí essa pessoa falou assim, você tá muito magra. Eu saí dali e fui chorar, porque eu fiquei muito mal. Porque às vezes, realmente você pode falar com a mãe ou com o pai da pessoa, você pode orar pela pessoa, você pode sondar. Mas às vezes você chegar diretamente na pessoa, você não sabe o que ela tá passando. E você jogar uma dessa... Então, aí eu passei por essas coisas, né, que foram difíceis. Tinha gente que perguntava pra mim, você tá passando fome? Eu acho que você tá com cara de fome. Então, é difícil, é difícil. Foi mais difícil pra mim a forma que as pessoas me tratavam, né. E, as pessoas muitas vezes não sabem o que você tá passando. Elas não sabem. E elas são muito insensíveis. As pessoas têm muita capacidade de magoar as outras e serem insensíveis e tornar os processos da vida mais difíceis ainda. E nesse processo, que eu fui para um outro extremo também, porque eu fiquei muito assim, eu não quero pecar contra Deus, eu não quero voltar a ser obesa, eu não quero ficar comendo muito de novo, eu não quero ter idolatria à comida. Então eu fui para um outro extremo, e eu também fiquei assustada com as coisas que eu vi, porque nessa mesma época eu via, né, no sábado à noite alguém comprava esfirra, e eu tenho uma cena na minha cabeça de um pastor, ele tava no meio de um monte de gente lá, e esse pastor tava lá, e ele pegava a esfirra e ele socava dentro da boca dele, e eu olhava pra ele, e eu via aquela cena e eu fiquei assustada, que ele tava assim, dava pra ver que ele tava sobrepeso, e ele socava assim dentro da boca, a esfirra, ele socava e pegava outra e socava de novo, e falava com aquele monte de coisa dentro da boca, e eu via as pessoas assim, parecendo que tava se matando de comer, e eu não queria voltar a ser daquele jeito, então eu ficava me policiando muito. Foi então que eu fui buscando em Deus e falando, Deus, eu preciso de um equilíbrio. Eu não posso nem estar muito de um lado e também não posso muito estar de outro, porque nenhum dos dois extremos agrada ao Senhor. Eu preciso estar no equilíbrio, no centro, entendeu? E aí foi o que o Senhor foi me esclarecendo. Eu precisava passar por esse processo, mas o Senhor foi me mostrando como de fato viver bem. E aí eu voltei a aumentar a minha quantidade de comida
um prato mesmo, de comida de arroz, de feijão, que eu sei que isso não faz mal a minha comida. É uma comida boa, é uma comida caseira, arroz, feijão, uma salada, uma carne. Então eu voltei a comer mais aquela pratada de comida que eu comia. E abre um parênteses, antes, quando eu tinha problema assim de ter um sobrepeso, eu comia muito rápido. Eu não comia, eu engolia a comida. Eu já cheguei a comer uma marmita em 1 minuto, uma marmita inteira. Porque eu comia correndo, eu nem vi o que eu tava comendo. E aquela comida, quando a comida você não mastiga, você não dá um tempo com a comida na boca, você não tem uma satisfação, entendeu? O seu organismo, os seus neurônios, ele não consegue nem entender que você comeu. Foi muito rápido, não teve aquela digestão como deveria ter. Então, eu comia muito correndo. Aí logo eu já tava com fome de novo. Aí eu mandava um bolo pra dentro. Aí eu comia não sei mais o que. E eu nunca tava satisfeita porque eu não fazia mastigação, eu não comia com tranquilidade. Eu tinha uma respiração apical, que é uma respiração aqui em cima, que a maioria das mulheres tem. Isso eu aprendi lá na faculdade de fisioterapia. Por a mulher, especialmente a mulher brasileira, ter uma cultura de não querer mostrar a barriga, que muitas têm, ela prende a barriga e fica respirando só aqui em cima. Mas acontece que aquela respiração que você faz, respiração diafragmática, movimentando a barriga, ajuda na digestão. Então, nós temos aí essa respiração diafragmática, especialmente nas crianças e nos homens. Por isso que o homem tem mais facilidade no banheiro. A criança, ela não tem essa noção ainda social, então ela não fica buscando esconder barriga. Mas a gente tem muita incidência de mulheres que têm intestino preso. Nós temos muitas mulheres que falam, não consigo ir no banheiro regularmente, porque também acontece isso, né? A ausência da respiração diafragmática, que vai aí fazer os movimentos que ajudam na digestão, e também esse comer muito rápido atrapalha. Eu tinha muito problema para ir no banheiro. Eu não tinha quando eu era criança, eu era um reloginho quando eu era criancinha, que eu lembro. Mas aí foi passando o tempo, eu comecei a ter problema para ir no banheiro. Então teve vezes que eu passei dias sem ir no banheiro, porque eu tinha comido um hambúrguer deste tamanho, daqueles hambúrguer artesanal, eu fiquei toda entupida. Então, aquele negócio de segurar, aquele negócio de comer desse jeito que eu comia, não tinha o intestino, ele ficava todo bagunçado, porque ele não conseguia fazer todo o processo que ele tinha para fazer, eu tacando comida mal mastigada, respiração apical, estressada, então tudo isso atrapalhava e eu não conseguia ir no banheiro. E aí foi juntando tudo isso, algumas dicas da nutricionista que até falei pra ela que eu tinha esse problema que não conseguia ir no banheiro e tal. Com a ajuda de Deus eu comecei a ter mais regularidade no banheiro, comecei a comer frutas mais líquidas como mamão e tal, e dei uma paradinha na banana, na maçã que é mais seca, observando mesmo que o Senhor deixou pra gente que prende mais, que solta mais, então eu comecei a comer mais essas que soltam mais, fazendo aquela massagem abdominal, respirando de forma diafragmática, respirando aí pela barriga, né? Fazendo um movimento aqui na barriga, dá pra você pôr a mão na barriga e acompanhar a sua respiração. Se a sua barriga estiver se movimentando, você está fazendo essa respiração, ficando mais tempo de deitada na cama, com a barriga encostada na cama, sabe? E respirando assim para ajudar na digestão, tirando um tempinho para descansar após a alimentação. Então, tudo isso me ajudou bastante. E aí eu fui para esse equilíbrio, voltei a comer mais, né? O meu prato de comida, mais comida, uma bolacha, outra bolacha, não como o pacote inteiro de bolacha. A pizza, não preciso comer toda a pizza, um pedaço, 2 pedaços, entendeu? Ah, eu percebi que eu comi mais doce hoje, amanhã eu como menos, ou eu fui começando a andar assim. Aí tantos dias eu fico sem comer doce, eu percebi que hoje eu comi mais, e usando o domínio próprio. Então eu saí, né, do extremo lá, extremo cá, e vim pra cá. Então, assim, refrigerante, eu não consumo mais refrigerante.
McDonald's, eu não vou no McDonald's. Tem coisas que eu aboli mesmo da minha vida. Mas assim, de vez em quando comer um pastel, entendeu? Participar dessas delícias com equilíbrio. Aprendi a comer fruta. Eu não gostava de fruta. Hoje eu gosto muito de fruta. Ontem meu marido chegou com... O que ele comprou? Mandioca. Meu, eu saltei quando eu vi mandioca. Hoje em dia eu gosto muito de fruta, legumes, eu coloco um brócolis no arroz no momento que ele está sendo cozido. A fruta o legumes é muito gostoso, a fruta é muito gostosa. E em oração, Deus foi me ensinando, Deus colocou no meu coração de gostar de fruta. Se você não gosta, você pode pedir, Deus, me ajuda a gostar de fruta. Eu não gosto de fruta, me ajuda a comer legumes. A preguiça foi ficando de lado, deixando a preguiça de lado para ir cozinhar e tal, e comer. A comida da minha mãe é muito gostosa. A comida da minha mãe, e minha mãe tem muito disso, de fruta. Ela gosta de colocar legumes para fazer. Então eu comecei na época que eu era solteira, que eu tava passando por isso, eu comecei a comer os legumes que minha mãe fazia. Aqui casada já é legal, né? Porque a gente que é casada, a gente tem mais esse domínio na cozinha. E aqui em casa meu marido cozinha, mas eu também tenho bastante tempo de estar ali preparando a comida, né? Ou bastante tempo, melhor dizendo. Eu invisto tempo, né? Porque a gente precisa investir tempo naquilo que é bom, naquilo que edifica, né? Aquilo que realmente vai te fazer crescer. Então, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, eu tiro um tempo para preparar uma comida, peço força. Quando eu não tô com vontade de cozinhar, falo, Deus, me ajuda, me dá força. E eu falo, eu vou preparar essa comida como se eu estivesse preparando para Deus, fazendo para Deus. Eu vou preparar com alegria, eu vou dar o meu melhor pro meu marido, eu quero ver ele comendo bem. Então, separando tempo para lavar as saladas, fazer uma salada gostosa, pôr legumes na comida. E quando eu tô sem fruta aqui em casa, eu até peço, Deus, manda fruta, eu quero fruta. E aí é um equilíbrio gostoso, porque aqui em casa tem creme de avelã. Eu ponho no pão e como. Eu como pão, entendeu? Mas eu como uma tapioca com ovo também. Então é o equilíbrio. Eu como bolo, mas eu não como uma bandeja inteira de bolo, entendeu? Então eu vou numa festa, eu como bolo lá do aniversário, mas eu não preciso ficar comendo enlouquecida, me entupindo. Come um pedaço, come 2 pedaços, entendeu? Eu tomo café, eu gosto muito de café, mas é o cafezinho de manhã, tá? À tarde, às vezes eu tomo um cafezinho, às vezes eu coloco um leite no café. E aí é um equilíbrio. Por quê? Deus, ele não quer que a gente esteja nos extremos, mas ele quer o equilíbrio. Então eu espero que essa palavra ela tenha abençoado seu coração, abençoado a sua vida, que esse testemunho dessa serva possa ter te ajudado e te fortaleça aí na sua vida, nas suas experiências com Deus. Vamos finalizar esse momento aqui em oração. Senhor Papai, obrigada por essas pessoas que estão aqui comigo, essa pessoa querida em específico que está ouvindo esse vídeo até o final. Pai, abençoa, ajuda ela nas coisas que ela precisa vencer, nos deuses que ela precisa derrubar, nos milagres que ela precisa. Se for na alimentação também, ou for em outras áreas, que esse testemunho vá de encontro a esse coração e creia em nome de Jesus que você recebeu a sua cura, a sua vitória naquilo que você precisa. Não deixe de contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. O seu testemunho pode transformar outras histórias. Espero que você tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia. Fique com Deus e até mais.